O tema da noite de hoje é a arte, chama-se a arte de não julgar. Então, nós vamos avaliar essa questão do julgamento em três momentos, em três etapas, que são comuns no nosso dia a dia, né? Então, a primeira delas é quando a gente faz uso de um julgamento horizontal. É bem próximo de nós, é uma coisa que a gente muitas vezes não percebe que está fazendo, a gente julga, na verdade, ou forma um julgamento ou uma opinião disfarçada. Às vezes a gente disfarça de bom senso, às vezes fica disfarçado de óbvio, né? Às vezes fica disfarçado de valores, mas no fundo, a gente está estabelecendo um julgamento. Então, vou dar alguns exemplos para a gente ver como é bem cotidiano. Um amigo que nos procura para pedir um dinheiro emprestado. Independente se a gente emprestou ou não emprestou, de acordo com a condição da gente naquele momento. A hora que, vamos supor que foi alguém que chegou aqui em casa e aí saiu e eu olho para o Tico e digo assim, também tinha que estar endividado, né? Você já viu tanto que gasta com combustível? Precisava ter as crianças em escola particular. Ou, também se soubesse fazer conta, não estava endividado. Ou qualquer outro raciocínio desse gênero, que na verdade tem uma máscara, eu estou usando uma máscara e dizer assim, não, é o óbvio, né? Estou falando de matemática. Não, eu estou julgando meu irmão mesmo, né? Ou, que também é outra coisa que pega bastante, a gente até coincidentemente estava conversando outro dia, de novo com uma outra amiga, e quando acontece na família um caso de alguém que tem um relacionamento extraconjugal. Primeira coisa que parece que a pessoa traída somos nós, né? Então, a primeira reação é que a gente analisa única e exclusivamente com o nosso umbigo, porque é só aquilo que a gente consegue ver. Porque nós não temos conhecimento de nada que está à volta, mas a gente já analisou, julgou, condenou e deu a sentença final, com um conhecimento extremamente limitado da situação. Então, algumas vezes porque a gente sai na defesa absoluta, né, da mulher, outras vezes porque a gente, vamos supor que foi um caso com homens, a gente, mas também ele se descuidou, né? Então, quer dizer, olha, isso a gente não percebe. A gente faz sem se dar conta de que, na verdade, nós estamos julgando. Também é um julgamento horizontal porque ele se espalha, né? Se é alguém que tem os hábitos completamente diferentes do nosso. Por exemplo, a gente, há muito tempo atrás, né, talvez da primeira vez que a gente veio, a gente tinha contato com alguns amigos japoneses, coreanos, chineses. E aí, pela própria cultura, né, quando eles se alimentam, quando eles fazem as refeições, eles comem de boca aberta. Naturalmente, como toda boa brasileira, né, primeiro ato é aquele de julgar. Oh my God, não precisa... Passa-se o tempo e daí um dia a gente descobre que na cultura deles, quando eles fazem... Eles, na verdade, estão querendo dizer que estava gostoso. Eles estão elogiando, eles estão sendo carinhosos com quem cozinhou. Então, de novo, por absoluta falta de conhecimento ou porque a gente analisa única e exclusivamente com o nosso cabedal de conhecimento naquele momento, né? A gente faz os julgamentos, a gente estabelece os julgamentos. Então, a esse a gente chama de julgamento horizontal, né? Daí tem um julgamento que se chama de julgamento classificado como julgamento comunitário, para que a gente possa entender. Mas, antes da gente falar sobre o julgamento comunitário, eu vou lembrar, para que a gente consiga entender o poder, né? Ou vou estar falando a respeito, vale lembrar de uma situação que nós vivemos recentemente, praticamente todas as pessoas que estão aqui hoje, né, que eu posso ver mais ou menos o nome, nos uniram ou se uniram a nós numa corrente de oração. Se porventura alguém que está aqui não foi específico nessa corrente de oração que eu vou contar, tenho certeza que a gente já participou de alguma corrente de oração e teve esse sentimento que eu vou partilhar com vocês. De uma situação que, quando é pedido para orar,
a gente não sabia nem se existia um risco de morte muito grande, não sabia qual seria o resultado final. Passa-se o tempo, as coisas melhoram, e daí um corpo médico faz uma análise e diz para a família, né? Não consigo acreditar, porque os exames são incompatíveis com a avaliação clínica que a gente está fazendo. O que foi isso, né? O poder da oração, como tantos outros exemplos que a gente tem para contar. Qual é um elemento parceiro da oração? Que quando a gente está orando, ele acontece simultaneamente. O nosso pensamento, não é verdade? Então, é seguro que são dois elementos, duas forças inquestionáveis. Se a gente abrir as janelinhas aqui, tenho certeza que cada um vai ter uma história para contar de um momento que houve uma transformação mediante uma oração, uma vibração, um pensamento positivo. Então, vamos falar agora. Abri uma janelinha, né? Agora vou voltar para o julgamento comunitário. Às vezes, quando a gente está assistindo algo, né? Vamos imaginar que cada um nas suas casas nós estamos assistindo. E quantos milhares de TVs estão ligados ao mesmo tempo, simultaneamente, e a gente vê, por exemplo, a queda da Torre Gêmeas, né? Quando caiu em setembro, se não me engano, dia 11 de setembro, 11 de novembro, tipo Torre Gêmeas, de 2001, se não me falha a memória. E aí, quando todos nós vimos aquilo, e aí a mídia anunciou como sendo um ato terrorista, né? E aí começaram a aparecer, junto com os terroristas que apareciam na foto, apareciam também as famílias que tinham perdido seus entes queridos, pessoas que estavam sendo resgatadas dos escombros, crianças que tinham sido afetadas, enfim. Numa reação instintiva, né? Porque quando a gente está ainda no instinto, antes de ser transformado no sentimento, nós estabelecemos um processo de julgamento, juntos, comunitariamente, sem nem perceber. Então, vou dar um outro exemplo para que a gente possa caminhar, né? É que aconteceu, talvez vocês tenham visto, que aconteceu na Nova Zelândia, mas um rapaz que era de extrema direita em termos conservadores, religiosos, políticos, etc. e tal, invadiu uma mesquita, e aí, você imagina, numa mesquita, as pessoas estão até sem calçados, né? Elas ajoelham para orar, completamente suscetíveis e de fácil acesso. Ele entrou atirando na mesquita de fora a fora, e aí matando quantos tantos ele pôde. E aí ele saiu e ele ainda fugiu. Então, no momento em que todos nós estávamos assistindo a isso, é possível que 90% ou mais, 95%, 99% das pessoas pensaram, mas que absurdo, isso tem que matar, quantas vezes eu já não ouvi dizer assim, devia linchar, que assim aprendia, não devia nem prender, em vez de prender, devia ser linchado para poder pagar. A gente julga, condena, já dá a sentença e se pudesse participar da condenação, porque os instintos afloram, tomam conta do nosso pensamento, do nosso sentimento, e a gente faz o julgamento. Nesse momento, a quantidade que a gente está enviando de pensamentos com força, que não são benéficas, do bem, harmoniosas, mas têm proporcionalmente a mesma força de quando nós estávamos unidos em oração pelo bem. Quantas vezes a gente viu, ou quantas vezes nós nos pegamos mediante uma situação, e pior, se a notícia for de um abuso com crianças, se estiver envolvendo crianças, mais ainda que isso se torna aflorado em nós. Quantas vezes nós tivemos a calma e a condição de orar pelo indivíduo que estava cometendo de orar assim, Jesus Cristo fez isso, não foi? Ele não estava pregado na cruz, ele não falou, tenha piedade, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Quantas vezes a gente não pensou assim, ele não sabe o que ele está fazendo, porque se ele soubesse, ele não teria feito. Então, eu vou interromper antes de dar continuidade para a próxima, que são 3, né, que eu comentei que a gente ia bater um papo sobre 3 formas de julgamento que a gente faz sem perceber.
eu vou ler uma oração que se chama, a gente chama de Pai Nosso Invertido, e que diz respeito a isso, para a gente guardar essa oração no coração, e quando nós quisermos, se quisermos, eu posso partilhar. A oração diz assim: Senhor, nós te suplicamos Senhor, não te suplicamos pelos desesperados, nós te pedimos por aqueles que promovem o desespero. Não te rogamos pelos que choram, mas pelos infelizes que são responsáveis pelas lágrimas. Não te rogamos ajuda aos que passam fome, mas pelos abastados que são fomentados da miséria socioeconômica. Não te pedimos em favor dos enfermos, mas nós intercedemos pelos que jogam fora a saúde e os que são impiedosos para com os doentes. Não estamos aqui pedindo pelos perseguidos, pelos caluniados, mas estamos interferindo pelos perseguidores, pelos caluniadores, pelos impiedosos. Estes, sim, são verdadeiramente os infelizes, porque perderam o endereço de Deus e o contato com a consciência. E, finalmente, abençoa esta casa e os que aqui habitam, os que pretendem ir adiante com resignação, os que se entregam em regime de abnegação. Senhor, fica conosco e dá-nos a tua paz. Eu sempre me emociono quando eu leio essa oração, acho ela de um poder maravilhoso e de muito difícil aplicação. Por isso que eu comecei partilhando com vocês que era uma jornada que a gente ia estar fazendo juntos, né? Muito bem, daí tem o outro julgamento, é um julgamento extremamente delicado, que é um julgamento que acontece na vertical. Então, a gente falou do julgamento horizontal, do julgamento comunitário, e agora a gente está falando do julgamento vertical. No julgamento vertical, a gente começa a questionar os funcionamentos da natureza. A gente começa a questionar o que acontece conosco, o que acontece com o vizinho, o que acontece na sociedade. A gente começa a questionar no sentido de achar que as coisas estão fora da ordem, de achar que o mundo está fora da ordem. E aí, em outras palavras, a gente está questionando a competência divina de gerenciar esse planeta. Porque quando a gente sabe que nenhuma folha cai da árvore sem que for autorizado por Deus. Portanto, nada que acontece em nossa vida não é autorizado por Deus. Então, para que a gente tenha uma noção sobre isso, tem um exemplo que ajuda bastante, que é um fato real, né? Quando acontece a queda de um avião, por exemplo, cai um avião e morrem todas as pessoas que estão dentro desse avião. Aí descobre-se, que é sempre assim, né? Como os jornalistas, os repórteres começam a investigar, a entrevistar, etc. E tal. Descobre-se que uma pessoa estava prestes a entrar no avião e não foi, e não entrou. E aí todo mundo cai em cima para descobrir, né, o porquê que não foi, o que aconteceu. E aí essa pessoa são casos diferentes, né? Então, um caso a pessoa pode dizer, eu fiquei presa no trânsito. A outra, na verdade, eu esqueci o documento, eu esqueci o passaporte, tive que voltar a buscar. Quando eu voltei, não deu mais tempo. Eu me perdi dentro do aeroporto, eu me perdi com as horas. Variadas as desculpas, né? E aí, continuam perguntando, né? Porque é parte desse processo. Mas como assim? Por que você acha que isso aconteceu? E aí, instigam e investigam a ponto que, em um determinado momento, a pessoa diz assim, olha, na verdade, eu acho que foi Deus que me salvou. Aí eu gostaria que a gente refletisse juntos. O que será que sente
um pai que estiver assistindo essa reportagem na televisão e for pai de alguém que estava dentro do avião, que não conseguiu se salvar. Então, nesse momento, isso, na verdade, é uma prova viva de que a justiça não está dentro das nossas competências, daquilo que a gente conhece. Há muitas coisas que a gente desconhece entre o céu e a terra, já diz a Escritura, não é? Então, aí a gente pode dizer assim, Carlinha, mas o que você está querendo dizer com isso, então? Porque é fato que a gente também defende a tese que nós temos que usar do livre-arbítrio e, portanto, nós somos determinadores também. Vou conversar um pouquinho mais para frente sobre isso. E alguém pode dizer, mas o que você está querendo dizer com isso? Você vai querer dizer que eu podia escolher não ter entrado no avião? Ou que a gente podia escolher não morrer? Não. Mas eu tenho certeza que a gente pode escolher como que a gente reage. Como não cai uma folha da árvore, muitas vezes uma situação que nos parece desconfortável, que nos parece dolorosa, é um bálsamo divino, que naquele momento a gente não consegue ver, a gente só vai entender depois que aquilo era um sistema de proteção para algo pior que podia nos acontecer, né? Mas naquele momento a gente não vê, a gente corre o risco de achar que está havendo uma injustiça. Mas para a gente não cair nessa armadilha, a gente deve sempre lembrar que se nós acreditarmos em injustiça, nós acreditamos na falência divina, portanto, na ausência da circulação do bem. E mais, a gente passa a achar que se tem um processo de injustiça, tem uma vítima. Às vezes a gente cai na arapuca de achar que nós somos a vítima. E daí o problema acaba ficando muito maior. Porque a gente abre mão do maior presente que Deus nos deu, que foi o livre-arbítrio, que é o fato de que nós podemos tomar as rédeas das nossas vidas, não nos vitimando. Como diz a oração, resignando, né? Como termina a oração, pedindo resignação. Então, na verdade, uma das coisas importantes da gente estar refletindo sobre essas três formas de julgamento, né? É porque, ao final, a gente tá super na moda agora ouvir falar em regeneração do planeta, né? Cada 10 palavras que a gente escuta, principalmente no meio espírita, a gente escuta alguma coisa sobre a regeneração do planeta. Eis de novo uma situação peculiar, porque se a gente acreditar que a regeneração é do planeta, a gente se ausenta da responsabilidade. Não existe regeneração do planeta. A regeneração é nossa. A regeneração é dos habitantes da Terra. Nós é que temos que nos renovar. Porque se fosse para renovar a Terra, já vinha um Covid de cabo a rabo para não sobrar ninguém. Mas não é isso que está acontecendo. Porque a regeneração deve ser minha, deve ser sua, deve ser nossa. Então, como que a gente se regenera? Quando eu comecei a falar, toma um nível de consciência, quando a gente percebe, quando a gente reconhece as nossas dificuldades, e aí a gente parte dali para ver o que é que a gente vai fazer para melhorar. O que é que a gente vai fazer para passar tudo aquilo que alcançou a nossa inteligência, que está claro nos nossos pensamentos, na nossa mente, para o nosso coração. Para daí aquilo passar a ser uma ação. Depois que o intelecto alcança o coração, depois que os conhecimentos do Cristo, os ensinamentos do Cristo passam da palavra, do dialeto, do conhecimento para o coração, a gente se sente completamente impulsionado à ação. E eis que agora é a hora. Os trabalhadores de última hora, como tem uma parte do Evangelho, não é? Não dá mais para a gente adiar. Não tem mais como a gente se esconder. É preciso que, antes de mais nada, a gente se ame do jeito que a gente é, sem fantasiar, sem superdimensionar e sem ficar aguardando até o momento que a gente estiver pronto. Uma amiga falou, nós estávamos no sábado conversando e uma amiga disse assim para mim, uma amiga muito querida, Carlinha,
complicado de eu ir nesses lugares fazer caridade, porque às vezes eu acho que eu não estou pronta. Daí eu lembrei assim, pensei comigo, né? Sabe, alguns segundos que você pensa refletindo, às vezes a gente não está pronto. Mas daí eu lembrei da Karina, uma outra amiga que está aqui, essa que fica aceitando todo mundo, e que ela é danadinha com esse negócio de gym, né? Ela vai para gym, tarará, tarará. Por quê? Porque ela quer ficar fit. Se ela não for, vamos supor que fosse eu, que fosse o Tico, eu não sou um bom exemplo, né? Todo mundo sabe, mas tudo bem. Vamos imaginar que eu tivesse um objetivo, né? De deixar a minha musculatura, de fortalecer a minha musculatura. O que eu faço? Eu vou para a bendita da gym, faço todos os esforços, me exercito para a musculatura ficar forte. E se eu deixo de ir, ela de novo. Moralmente e amorosamente não é diferente. Existe uma gym, existe uma academia, que é a academia do espírito. E a gente só se torna melhor quando a gente se expõe ao exercício dessa academia. Desta forma, o convite da noite de hoje, a começar por mim, a seguir para vocês e a nós como grupo, é que a gente possa refletir sobre essas 3 formas de julgamento que são constantes e observar como é que nós podemos modificar esse comportamento. Fica aqui uma tarefinha, né? Que é a seguinte: se vocês tiverem a paciência de por 1 ou 2 dias observarem da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, quantas vezes o nosso pensamento se formatou em julgamento? Quantas vezes um pensamento nosso direcionou um julgamento sobre uma pessoa? Que a gente pode e deve julgar uma situação, que a gente queira ou não estar nela, que a gente escolha ou não estar nela, porque senão a gente começa a não distinguir o bem do mal, não é verdade? Não, eu sempre falo que o mal é a ausência do bem, isso dava um outro bate-papo de uns 30 minutos, então nem gosto de usar essa palavra, mas anyway, a sombra e a luz, vamos dizer assim. É importante que a gente saiba distinguir entre a sombra e a luz. Mas uma coisa é a gente distinguir entre um ato e outra coisa é a gente julgar um irmão. Ou vários irmãos. Depende. Então, se vocês quiserem fazer esse exercício, talvez vocês venham a se surpreender, como eu me surpreendi há alguns dias atrás, umas semanas atrás, quando eu me propus a observar isso e eu fiquei chocada. Como que pode? E eu percebia que, na verdade, os meus julgamentos que eu fazia estavam sempre calcados no bom senso, no valor, nos aprendizados anteriores. Daí eu me toquei que não era nada, era só um defeito de caráter e um hábito, um mau hábito de julgar. Então, fica aqui o convite para juntos a gente tentar se reformar, porque a gente só vai conseguir ver a transformação que nós desejamos no planeta, como diz, não é minha essa fala, né? Apesar de ajustar das minhas palavras, já dizia Gandhi, né? Que a gente só vai poder ver a transformação do mundo quando ela começar em nós. Que ela comece hoje, aqui, agora, nem um segundo mais. Bom, comigo. Que comece comigo, se Deus permitir. Muito obrigada pela atenção de vocês, uma abençoada noite, uma semana de luz, uma semana de paz e uma semana de renovação, de regeneração. Filhote, por favor, é com você a oração final. Obrigado, Mari. Senhor, fazei instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve o união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a
Onde houver trevas que eu leve a Mestre, fazer que eu procures mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é tanto que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procures mais consolar e ser consolado, compreender que ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Obrigada, filhão. Amém.